Cephalomaturin Peltocephalus maturin é uma espécie extinta de tartaruga de rio Podocnemididio intimamente relacionada à tartaruga de cabeça grande do rio Amazonas, Peltocephalus domerilianus, que viveu durante o Pleistoceno superior e o Holoceno inferior no que hoje é o Brasil. P. maturin é conhecido por uma mandíbula inferior singular de tamanho enorme, com estimativa sugerindo que sua carapaça pode ter atingido comprimentos de cerca de 1,70 m, 5 pés 7 pol. Isto a tornaria uma das maiores tartarugas de água doce da história, comparável em tamanho ao Podocnemididio do Paleoceno Carbonemis e apenas superada pelo Podocnemididio do Mioceno Stupendemis. Como seu parente mais próximo, era provavelmente um onívoro. A estreita superfície cortante de sua mandíbula inferior inadequada para a herbivória estrita ou durofagia. Peltocephalomaturin faixa temporal. Pleistoceno superior, Holoceno inferior 0,014,0009 milhões de anos pré-Ozic. Página. O holótipo da mandíbula de P. maturin visto de 3 ângulos diferentes. Classificação científica. Domínio: Eucariotos reino, Animalia filo, Acordes aula, Répteis ordem, Testudino subordem, Pleurodira família, Podocnemididae gênero, Peltocephaloespécies. P. maturin nome binomial Peltocephalomaturin história e nomenclatura Peltocephalus maturin foi descrito em 2024 com base no espécime Meiro PVH 007, uma mandíbula parcial descoberta por garimpeiros na Pedreira Taquaras, em Rondônia, Brasil. Uma vez que a formação Rio Madeira é a única unidade geológica exposta nesta pedreira, o fóssil é posteriormente assumido como tendo idade do Pleistoceno superior ao Holoceno inferior. O nome da espécie faz referência a maturin, entidade recorrente nas obras de Stephen King, considerada uma tartaruga gigante que criou o universo. King, por sua vez, derivou o nome do personagem Stephen Maturin do romance HMS Surprise, no qual ele nomeia uma tartaruga gigante. Descrição: embora o material tipo de Peltocephalus maturin esteja restrito a uma mandíbula incompleta, muita informação foi derivada deste material. As sínfises mandibulares estão fundidas, situando claramente o animal dentro do pelomedusoides. As cristas labiais e linguais, localizadas em ambos os lados da superfície de trituração, corte ou trituração, da mandíbula inferior, são retas, o que as diferencia das cristas curvas vistas em espécies de Podocnemis, as tartarugas fluviais sul-americanas. Difere ainda das espécies desse gênero por ter um contorno em forma de uma linha média das cristas linguais e uma plataforma lingual que está localizada na parte posterior da mandíbula, ventralmente, abaixo, a superfície triturante e a fossa sinfisária. Esta fossa contém 2 fossas, que podem ser usadas para diferenciar a mandíbula de Peltocephalus maturin da tartaruga de cabeça grande de Madagascar do gênero Erinocheles. As impressões deixadas pela ranfoteca, a camada queratinosa mais externa do bico, indicam que sua borda posterior se inclinava dorsoventralmente, de cima para baixo da mandíbula, enquanto em Podocnemis e Erinocheles ela se inclina posterior-ventralmente, ou seja, tanto para baixo quanto para trás da mandíbula. Uma característica marcante do Peltocephalus maturin é o gancho sinfisário bastante alargado que se forma na ponta da mandíbula. O fato deste gancho terminar acima do processo coronoide, juntamente com a plataforma lingual e a presença de 2 fossetas localizadas dentro da fossa sinfisária, identificam-no claramente como parente da tartaruga cabeçuda do rio Amazonas, daí sua colocação dentro do gênero Peltocephalus. Peltocephalus maturin comparado a um humano. Além do tamanho, Peltocephalus maturin pode ser diferenciado de seu parente moderno pelo fato de que a crista labial que se estende mais perto da superfície externa do dentário é mais alta do que a crista lingual interna. Também ao contrário de seu parente moderno, as 2 superfícies triturantes delimitadas por essas cristas não se encontram no meio, pois são separadas por uma crista sinfisária que se estende ao longo da linha média do dentário. Além disso, cada superfície de trituração pode ser dividida em uma seção anterior e uma posterior, divididas por uma crista secundária que forma um ângulo reto com a superfície de trituração.
Ferreira e colegas notam que estas características, exceto a presença de uma crista secundária, são também partilhadas pelos enormes Stupendemes do Mioceno. No entanto, Stupendemes e Peltocephalus maturin diferem por este último ter um gancho sinfisário mais voltado para cima, superfícies triturantes mais estreitas e por ter cristas linguais inferiores que vão do formato de V em direção à ponta da mandíbula, em vez das cristas salientes em Stupendemes que formam um formato de U. Uma das coisas mais notáveis sobre Peltocephalus maturin é o tamanho do holótipo da mandíbula. O dentário mede 27,8 cm, 10,9 pol. De comprimento, o que é comparável ao da tartaruga marinha do Cretáceo Achelon. As estimativas do comprimento total foram realizadas através de duas abordagens, ambas produzindo resultados semelhantes. A abordagem 1 sugere um comprimento de carapaça reto estimado de aproximadamente 1,70 m, 5 pés 7 pol. Enquanto a abordagem 2 rendeu 1,73 m, 5 pés 8 pol. Um pouco mais longo. Os limites inferior e superior ficam entre aproximadamente 1,40, 2,16 m, 4 pés 7 pol. 7 pés 1 pol. Embora isso colocaria o comprimento total de Peltocephalus maturin abaixo daqueles de gigantes como Achelon e Stupendemes, ainda seria uma das maiores tartarugas de água doce em termos de comprimento de carapaça, igualada apenas por Carbonemes, comprimento estimado de carapaça reta de 1,8 m, 5 pés 11 em. Também excede muito qualquer outra tartaruga de água doce do quaternário, como a tartaruga asiática de cabeça estreita, comprimento da carapaça reta 1,40 m, 4 pés 7 pol. E a tartaruga arral, comprimento da carapaça reta 1,09 m, 3 pés 7 pol. Paleobiologia. A dieta das tartarugas geralmente pode ser inferida com base na altura do crânio, bem como nas proporções e complexidade da superfície de trituração, que é usada para cortar e moer os alimentos. A este respeito, Peltocephalus maturin tem grande semelhança com seu parente moderno. No geral, os podocnemidídeos são onívoros que consomem níveis variados de material vegetal, com Peltocephalus lomerilianus incorporando a maior quantidade de outros animais em sua dieta, incluindo caracóis maçã. Isto é expresso através de uma superfície de trituração muito mais simples do que a observada em podocnemidídeos mais herbívoros. A estreita superfície triturante de Peltocephalus maturin não é especialmente adequada para durofagia nem herbivória, porém ao mesmo tempo a crista da linha média que separa as superfícies trituradoras umas das outras sugere hábitos ligeiramente menos carnívoros que os de P. domerilianus. O grande tamanho desta espécie pode ter sido um fator que lhe permitiu preencher um nicho diferente de outros podocnemidídeos, algo que tem sido um fator proposto na coexistência dos grandes caninemes Stupendemes durante o Mioceno e também pode ser responsável por a coexistência dos atuais podocnemidídeos amazônicos. A evolução de um tamanho corporal tão grande corresponde ainda a certos padrões dentro das evoluções dos répteis, com aumentos de tamanho anteriores sendo notados como tendo ocorrido durante o Paleógeno em podocnemidídeos e cobras, como Titanoboa, bem como durante o Mioceno com podocnemidídeos e crocodilianos, como Pursauros. A descoberta de Peltocephalus maturin corresponde ao grande tamanho visto em certos escamatos quaternários como o Varanidium megalania, Varanus priscus, Oteidio tupinambis uruguaianensis, e o Maditsoidio vunambi. Outros testudinos também atingiram tamanhos enormes durante esse período, como o Megalocheilus atlas. Extinção. Ferreira e colegas especulam que a extinção do Peltocephalus maturin pode ter estado ligada à exploração humana. Parte do seu raciocínio baseia-se na extinção de várias espécies insulares, como as tartarugas das ilhas Turks e Caicos, bem como os meolanídeos de Vanuatu e da Nova Caledônia, que muitas vezes se pensa terem sido levados à extinção pela caça excessiva humana. Algumas das primeiras evidências de chegada de humanos à América do Sul datam de aproximadamente 12,6 a 9,8 mil anos AT, portanto, coincidem com a presença de Peltocephalus maturin. Além disso, os locais que mostram sinais de habitação humana também preservam os restos mortais de tartarugas e podocnemidídeos, e mesmo os humanos modernos ainda caçam tartarugas para obter a sua carne.
Ao mesmo tempo, não há provas de que os humanos e Peltocepalos maturin tenham realmente se encontrado, o que significa que a razão para a extinção desta espécie permanece incerta até que a descoberta de materiais melhores forneça mais pistas.